Este vídeo irá avaliar criticamente, à luz das evidências científicas, se as condutas tomadas pelo Ministério da Saúde e relacionadas à pandemia do coronavírus e informadas durante as coletivas dessa última segunda-feira e terças-feiras, dias 6 e 7 de abril, são baseadas nas melhores evidências disponíveis em saúde. Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 9 Minutos, o seu canal sobre melhores evidências em saúde. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse e que essa avaliação crítica sobre as coletivas do Ministério da Saúde é isenta de quaisquer partidos ou opiniões políticos e se detém especificamente a avaliar se as condutas tomadas pelo Ministério da Saúde e relacionadas à pandemia do coronavírus são baseadas nas melhores evidências disponíveis em saúde. Essa avaliação crítica não tem como objetivo discorrer sobre os aspectos econômicos nem políticos do Brasil. Outra coisa que eu gostaria também de mencionar é que o intuito destes vídeos sobre a avaliação crítica das coletivas do Ministério da Saúde é para termos uma oportunidade de avaliar as informações pela visão de especialistas como nós, mais do que criticar a postura do Ministério da Saúde, que aparentemente está cumprindo da melhor maneira possível o seu trabalho. Então vamos lá. Roda o primeiro vídeo da coletiva de segunda-feira, dia 6 de abril. O momento é de distanciamento social. Isso que vocês passaram nessas 2 semanas, isso não é quarentena, isso não é lockdown. Quarentena e lockdown é muito mais duro que isso. O Mandetta usa corretamente o termo distanciamento social quando se refere ao momento que estamos passando e que o que nós estamos passando não é quarentena e nem lockdown. Tá correto isso. Entretanto, pessoal, quando ele fala, abre aspas, quarentena e lockdown é muito mais duro que isso, fecha aspas, existe um erro de terminologia. E eu já havia postado um vídeo aqui no 9 Minutos explicando a diferença entre isolamento, distanciamento social, quarentena, e vocês podem checar no card que eu vou deixar aqui em cima para vocês para mais detalhe. Bom, a quarentena é um termo utilizado às pessoas que são suspeitas de estarem infectadas com coronavírus e elas têm a probabilidade de estarem infectadas, pois sabidamente elas tiveram contato com pessoas diagnosticadas com Covid-19, como por exemplo o filho que mora com o pai e o pai acabou de testar positivo para o coronavírus. Esse filho deve ficar em quarentena porque é sabido que ele esteve em contato com uma pessoa infectada, que nesse caso foi o pai dele, que ou ficará em isolamento no hospital, dependendo da gravidade do caso, ou ficará também em quarentena junto com seu filho. O nome quarentena vem inclusive da época dos navios que eram atracados nos portos da Itália e ficavam aguardando durante 40 dias. Por quê? Porque eram navios vindos de portos infectados por pestes e as pessoas a bordo daquele navio eram suspeitas de estarem infectadas e 40 dias era um período adequado para identificarem as pessoas que aparentemente estavam saudáveis, mas que depois de alguns dias apresentavam os sintomas. Então, quarentena é um período que identifica as pessoas infectadas. O que estamos fazendo, pessoal, que é o distanciamento social, ou seja, fechamento de escolas, cancelamento das reuniões presenciais, fechamos parte do comércio, é reduzir as interações entre as pessoas como forma preventiva de contaminação, pois nesse ponto que estamos, perdeu-se o rastreamento dos contatos, é o que eles chamam de transmissão comunitária. E então, como perdeu o controle da contaminação, eu coloco todo mundo em distanciamento social. O nome correto para a medida mais dura do que o distanciamento social é o que chamamos de contenção comunitária, ou como citado pelo ministro, lockdown. É uma intervenção aplicada a uma determinada região,
quer seja uma cidade, um estado ou um país inteiro. Mas nesse caso, a conduta é estritamente rigorosa e condicionada a sanções se houver violações, dependendo, claro, das regras de cada governo. Na contenção comunitária ou lockdown, apenas o vital funciona, que são mercados para fornecer alimentos e farmácia para fornecer remédios, mais nada. No próximo vídeo, vocês vão escutar o ministro dizendo que ele foi levado a uma sala e que alguns médicos gostariam de fazer um estudo por decreto. E ele cita outras demais ideias para se fazerem estudos sobre medicamentos. Então roda o segundo vídeo. Me levaram numa sala com 2 médicos que queriam fazer um protocolo de hidroxicloroquina por decreto. Eu disse a eles que é super bem-vindo, que os estudos são ótimos. Hoje chegou ivermectina. O pessoal do campo aí estão falando que Ivomec é bom para essa situação. Nós não sabemos, mas tem lá o indício. Então isso agora vai para um estudo. Se for bom, nos trataremos com Ivomec. Mas primeiro precisa saber se é bom. E aí vamos fazer pela ciência. Ciência! Nós temos resultados preliminares ainda no mês de abril para oferecer terapias seguras e eficazes para a população. Esse é o nosso compromisso com o Ministério da Saúde. Nós temos que pautar as nossas decisões baseadas em evidência científica. Nesse momento, existem várias pessoas bem-intencionadas querendo ajudar e também muitas pessoas mal-intencionadas querendo tomar proveito da situação. Não apenas o Brasil, mas o resto do mundo está desenvolvendo pesquisas para encontrar a solução para o coronavírus. Então aqui a conduta mais adequada a se tomar é se resguardar realmente em cima da ciência, como enfatizado pelo ministro. Como funciona a ciência nesse caso? Ou seja, quais são os passos a serem tomados para a gente avaliar a eficácia e segurança de novos medicamentos para erradicar uma doença? Nós não podemos fazer como antigamente, na época da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas fizeram atrocidades em prol de pesquisas voltadas para os seus próprios interesses, incluindo desde a realização de experimentos humanos sem o consentimento dos participantes, passando pela inclusão de indivíduos vulneráveis, que os nazistas viam uma oportunidade de ouro, que seria pagá-los, nem que fosse o funeral deles, em troca da participação desses indivíduos economicamente necessitados em suas pesquisas, e isso a gente chama de coerção. Até, para vocês terem uma ideia, experimentos em que os médicos alemães cruelmente infectavam os prisioneiros dos campos de concentração para desenvolver e testar medicamentos para uma determinada doença. Uma crueldade sem tamanho. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale mais detalhadamente de cada experimento desses. Escrevem aí hashtag fale sobre experimentos nazistas. Hoje em dia existe uma série de declarações e condutas a serem seguidas para se testar um novo medicamento e assegurar os direitos e a proteção dos participantes incluídos em uma pesquisa, em um estudo. É preciso não apenas uma teoria fisiopatológica, mas registros de experimentos laboratoriais e animais sobre o tema em questão antes da aprovação da realização dos ensaios clínicos, que agora vocês estão escutando bastante, vocês escutaram no vídeo eles comentando sobre ensaios clínicos, que inclusive existem vários ensaios clínicos em andamento para averiguar a medicação para o coronavírus. Esses estudos são conduzidos em seres humanos com o objetivo de coletar dados relacionados à eficácia, efetividade e segurança de um determinado tratamento. Existem 3 fases de um ensaio clínico. A fase que se testa o medicamento em um grupo pequeno para propósito de segurança e verificar qual é a melhor dosagem. A fase em que se testa o mesmo medicamento em um grupo com um número maior de pacientes para avaliar eficácia e efeitos adversos. E a fase 3, que testa um grupo grande, geralmente bem acima de 1000 pacientes. Okay? Se o tratamento obter sucesso em uma fase, então ele vai para a fase seguinte e assim por diante. Dito isso, e sabendo que existem processos regulatórios de aprovação de drogas e que isso leva meses e anos, claro que todos os esforços estão sendo concentrados em projetos de ensaios clínicos de medicamentos já aprovados e que são utilizados para outras situações clínicas, que é o caso, por exemplo, da
do que vocês estão escutando falar, cloroquina no tratamento da malária. E assim o caminho se torna então mais curto para aprovação do medicamento. Pessoal, todos os medicamentos para quaisquer doenças são testados dessa forma, porque o teor metodológico das pesquisas vão garantir resultados confiáveis e livres de quaisquer conflitos, quer seja político, econômico ou pessoal. Eu gravei um vídeo simples sobre ensaios clínicos, deem uma olhada também no card que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Roda o terceiro vídeo da coletiva do Ministério da Saúde, ainda de segunda-feira. Nós vamos ter que passar por isso de alguma maneira. Nós não temos fórmula pronta. Nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos aprender. Existem cenários claros e pré-definidos, tanto de epidemias anteriores como a gripe espanhola, como principalmente os cenários que estão em andamento dos países que estão no futuro da pandemia, como é o caso dos Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, França, Irã e Turquia. Para a gente poder adaptar essas condutas aqui no Brasil, em relação ao nosso cenário. Um estudo que acabou de ser publicado e foi realizado na China durante essa pandemia mostrou que estratégias precoces de contenção e medidas básicas para a prevenção do coronavírus são eficazes. A China adotou uma contenção para a área de alta epidemia na cidade de Wuhan, bem no estágio inicial da epidemia. E as principais medidas que eles incluíram foi o bloqueio de controle de tráfego, impedindo então que a situação da epidemia se espalhasse para as outras cidades e estados, fortalecimento de estratégias para a detecção de todos os casos e, consequentemente, isolamento dos mesmos ou quarentena, além do gerenciamento de rastreamento desses contatos para controle eficaz da fonte de infecção. Eles cancelaram todas as atividades em grande escala, como shows, festas, para reduzir as oportunidades de contato e exposição entre as pessoas infectadas e suscetíveis. Fortaleceram estratégias de higiene em transportes públicos e locais públicos e desinfetaram ambientes para interromper toda a rota de transmissão. Implementaram exames, triagem e um sistema bem rigoroso de visitas em hospitais e o uso de proteção pessoal por parte da equipe médica para evitar infecções hospitalares. E por último, implementaram o uso da máscara para o público, que faz já parte da cultura deles utilizarem essas máscaras. E devido à SARS em 2003, eles têm protocolos e diretrizes já pré-estabelecidas, eles sabem tudo, eles sabem desde o que vai acontecer quando as escolas fecham, até como recrutar e quantas pessoas recrutarem eles precisam para mão de obra em caso de emergência. Esses autores concluem nesse estudo dizendo que, embora a Organização Mundial da Saúde tenha proposto estratégias semelhantes na prevenção e controle da pandemia, existe muita dificuldade em implementar isso em vários países. Eles complementaram dizendo que a China sai com a vantagem na implementação de todas essas estratégias por ter grande coordenação multissetorial sob orientação do governo, resposta ativa das massas, ou seja, do público, experiência em lidar com a SARS de 2003 e a experiência de lidar com a pandemia da influenza em 2009. Tem um outro trecho agora que vamos ver e se refere à coletiva de terça-feira, dia 7 de abril, que é sobre a livre prescrição de medicamentos aos pacientes e a colocação do médico em informar ou não esse paciente sobre o status daquele medicamento. A prescrição médica no Brasil, a caneta e o CRM do médico está na mão dele. Se ele quiser comunicar ao paciente dele, olha, não tenho nenhuma evidência, acho que poderia usar esse medicamento com tal risco, tal risco, tal risco, podemos ter isso, e se responsabilizar individualmente, não tem óbice nenhum, ninguém vai reter receita de ninguém.
A conduta ética de um médico é ele sempre disponibilizar ao paciente qual é o estado da arte daquele medicamento, para que juntos, ou seja, o médico com a sua experiência clínica, o paciente com seus valores e a evidência ou a falta da evidência, possam tomar uma decisão em relação à saúde do paciente. Trazer o paciente para perto do médico não só serve como testemunho de uma tomada de decisão em comum acordo, como respeita as circunstâncias e desejos desse paciente. E não adianta, né? A tomada de decisão no século XXI é pautada nesse tripé. E isso é como praticar a ciência provavelmente na maior pandemia do século. Vale ressaltar, pessoal, que no final da coletiva desse mesmo dia, o ministro falou corretamente sobre o papel do médico em alertar o paciente em caso de ausência de evidências. Vamos ver o vídeo. O médico deve alertar o doente dos riscos que existem, da impressão que ele tem, da pouca literatura que existe sobre o assunto, da pouca evidência científica que tem. Agora vocês vão ver como é fundamental rever a literatura antes de tomar quaisquer condutas na área médica, na área da saúde. Solta o vídeo. Nós estamos fazendo agora o protocolo de reutilização dessas máscaras N95. Bom, quem acompanha meus vídeos aqui no 9 Minutos sabe que o melhor desenho de pesquisa para responder quaisquer perguntas na área da saúde são as revisões sistemáticas. Quem quiser saber mais sobre revisão sistemática tem vídeo aqui explicando numa linguagem simples e acessível. E as revisões sistemáticas feitas e publicadas por meio de uma instituição sem fins lucrativos chamada Cochrane são de altíssima qualidade. Por quê? Porque segue uma metodologia estritamente rigorosa, envolve apenas pessoas sem conflitos de interesse e passa por um crivo crítico de revisores com altíssima formação na área. Bom, dito isso, eu encontrei uma revisão sistemática Cochrane sobre intervenções físicas para interromper ou reduzir a propagação de vírus respiratórios. E os cientistas, eles avaliaram também dentro dessa revisão a eficácia dessa máscara N95 e concluíram que estas máscaras não eram inferiores às máscaras cirúrgicas simples, mas que elas eram caras, desconfortáveis e irritantes para a pele. Entretanto, como essa revisão sistemática encontra-se desatualizada e como os estudos incluídos apresentaram vários riscos de vieses, principalmente referente ao seu desenho de estudo, eu fui buscar mais evidências sobre o assunto e encontrei um ensaio clínico. Agora vocês já sabem o que são ensaios clínicos por terem visto esse vídeo. E antes, eu sei que vocês vão me perguntar, ensaios clínicos, então um nível de estudo mais baixo que as revisões temáticas, mas são super válidos para responder também questões na saúde. Bom, então eu encontrei esse ensaio clínico comparando o efeito dos respiradores N95 quando comparado às máscaras médicas comuns na prevenção da gripe e outras infecções respiratórias virais entre os profissionais da saúde. Os autores também não encontraram diferença entre a N95 e essas máscaras comuns. Então talvez fosse interessante o Ministério da Saúde fazer uma revisão sistemática atualizada sobre o assunto antes de comprar essas máscaras. Eu estou à disposição junto com o meu time para fazer uma rapid review, que a gente chama, que seriam revisões rápidas. Próximo vídeo é uma jornalista que questiona sobre o distanciamento social seletivo. Roda o vídeo. Ministro, só rapidinho, aproveitando que a gente está ao vivo aqui no Brasil, gente, com o Datena, essa flexibilização do isolamento agora com a proposta do isolamento seletivo, ela não vai na contramão de tudo que vem sendo dito nos últimos dias, principalmente, já que nos próximos dias há essa expectativa de aumento na curva, né, da pandemia do coronavírus. Então, como é que fica essa situação, ministro? Essas ferramentas que o governo planeja aderir sobre o distanciamento social seletivo devem ser muito bem estudadas. Elas deverão acontecer porque, inclusive, casa com as informações que eu apresentei anteriormente sobre o estudo chinês, mas esperamos que isso não aconteça agora, que aconteça mais para frente, porque provavelmente após termos atingido o pico da pandemia e estivermos já desacelerando o número de casos confirmados por dia, como aconteceu na China e em algumas cidades, em algumas regiões apenas. Por que nós precisamos continuar com estas medidas básicas de prevenção? O topo
topo da pirâmide é onde ficam os casos em menor escala, mas que ainda assim precisam de tratamento. E no momento existem vários ensaios clínicos para descobrirem qual que é o melhor tratamento para tratar essas pessoas com coronavírus. Entretanto, a maioria dos casos ainda é assintomático. Por isso que temos que manter paralelamente as medidas de distanciamento social, porque só assim a gente vai tratar o corpo da pirâmide, que contém a maioria dos casos que estão infectados, mas são assintomáticos, ou seja, às vezes eles nem sabem que estão com coronavírus e continuam transmitindo, e a gente precisa parar essa transmissão até que vacinas sejam lançadas e comercializadas. Vale ressaltar que mesmo que eles encontraram uma vacina hoje, vai demorar para chegar daqui uns 10, 12 meses para essa vacina estar disponibilizada. Por quê? Porque eles têm que fabricar milhares de doses. E o último vídeo dessa maratona de avaliação crítica das coletivas do Ministério da Saúde é com o secretário de Vigilância da Saúde, que diz que cidades que não apresentam caso de síndrome respiratória aguda grave devido ao coronavírus, talvez eventualmente não precisarão fazer o distanciamento social. E ele compara com o caso da China, que a transmissão não se deu da mesma maneira em todas as províncias. Roda o vídeo. Lugar que não tem sequer um caso de síndrome respiratória aguda grave e está adotando medidas de distanciamento social. Nestes locais, o que a gente está chamando a atenção é que, eventualmente, talvez ele nem vai precisar fazer nenhuma medida de distanciamento social, porque mesmo na China, a transmissão não se deu da mesma maneira em todas as províncias. Bom, a gente sabe aqui que a transmissão não se deu da mesma maneira em todas as províncias porque a China fechou o tráfego de cidades bem cedo e adotou medidas super rigorosas. Então, creio que nesse caso a China não seja o modelo principal para o Brasil seguir. Pessoal, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Cuidado com pessoas que estão fazendo uso indevido da terminologia evidências científicas. Tem gente que está usando em suas falas para embasar o seu ponto de vista, sem ao menos saberem o que é isso. E pior ainda, considerando notícias provindas de jornais como o The New York Times e o Daily Mail, que, embora sejam jornais internacionais, eles publicam informações de acordo com seus próprios interesses. E dessa forma, as informações estão enviesadas. Nesses jornais, não existe um crivo crítico avaliando a validade interna de um estudo ou avaliando a fonte de informação. Eles publicam porque convém eles. Eles publicam porque querem ter audiência, porque querem vender o jornal, certo? E eu até falo sobre o The Washington Post, que aconteceu comigo no vídeo da carne vermelha. Então, procurem profissionais que são da área que está acontecendo, os infectologistas, os epidemiologistas clínicos e que não tenham nenhum interesse, nenhum conflito de interesse. E de preferência tenham experiência durante anos nessa área. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou esclarecer para vocês. Eu gostaria de agradecer e mandar um beijo grande para o meu aluno William, que foi ele quem me deu a sugestão de fazer essa avaliação crítica das coletivas do Ministério da Saúde. Olha só como é bom ter alunos que confiam em nós professores. E ele é uma pessoa super visionária, é um empreendedor e inteligente. Então, vai aqui meu beijo grande para você, William. E pessoal, comentem, mandem, compartilhem com seus amigos, deem like, porque isso é um feedback para mim e vou falar uma coisa para vocês, não é fácil fazer esses vídeos. Até o próximo vídeo. Por quê? Informação é poder e poder é aqui no 9 Minutos, o canal mais saudável do Brasil. Beijos, 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 meus amores, meus alunos!